Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Olha o exemplo. O apóstolo, ele trabalhava dia e noite para ter o sustento dele, para não oprimir o povo, não oprimir a igreja. Então ele trabalhava dia e noite. O apóstolo entendeu que ele teria que trabalhar, se sustentar e ajudar as pessoas, e as pessoas se ajudar entre si. Vocês viram aí o que ele falou. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê algo totalmente diferente, né? O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios, a segunda carta que ele escreve aos Coríntios. Ele fala assim, ó. E ele vai dizer algo aqui que vai contrariar o que o rapaz falou, tá bom? Olha o que Paulo diz, ó. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente? Para que fosses vós exaltados? Visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus. Agora, Paulo diz o seguinte, ele revela algo aqui que o irmão escondeu ali, quando foi ler. Ele diz assim, ó. Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E por que é que Paulo fala isso? Que despojou outras igrejas. O apóstolo Paulo teve que pedir ajuda financeira a outras igrejas. Ele teve que entrar em acordo com outros pastores, outros presbíteros, que eram dirigentes de igreja, para que ele pudesse servir a igreja dos coríntios sem pedir oferta aos coríntios naquele momento. Por quê? Porque os coríntios, eles não tinham maturidade o suficiente, pelo menos no momento que Paulo escreveu essa carta, para entender que a oferta, o dízimo, fazia parte da obra de Deus. Eles não tinham essa maturidade. Então o apóstolo Paulo, para não escandalizar os coríntios e afastá-los de Deus, porque os coríntios eram materialistas, eles eram pessoas que olhavam mais para o material do que o espiritual, eles não tinham essa sensibilidade para entender que o evangelho caminha junto com o material, porque a obra de Deus, ela é de Deus, ela é uma obra espiritual, mas quem faz a obra de Deus são pessoas normais, seres humanos normais. E pessoas que trabalham de forma itinerante na obra, de forma direta na obra, que é o caso do pastor, que é o caso do presbítero, que é o caso do apóstolo, que é o caso das lideranças que estão na frente da obra, essas pessoas elas não podem trabalhar de forma simultânea no momento que está fazendo a obra. O apóstolo Paulo teve que despojar outras igrejas recebendo salário dessas igrejas. Se o irmão estiver assistindo, ou na hora que ele estiver assistindo, eu faço essa pergunta. Inclusive, o meu canal está aberto para você, irmão. Se você quiser conversar comigo, até porque eu não estou aqui falando de você. Eu falo aqui do que é pregado. E eu não acredito e não creio nessa linha de pensamento que você prega. Por quê? Porque você não mostrou essa palavra aqui. E eu pergunto aos irmãos, e pergunto ao irmão que fez esse vídeo, se ele estiver assistindo agora ou depois. As igrejas que fizeram acordo com Paulo, porque está escrito aí na sua Bíblia, olha aí, ó. Um salário é um dinheiro fixo. E Paulo está dizendo aqui que recebeu salário para poder servir aos coríntios. Paulo está dizendo o quê? Olha, o tempo que eu passei aqui, eu passei para que vocês recebessem a palavra. E por isso eu não falei de oferta. E eu fui obrigado a despojar outras igrejas para receber salário, para poder pregar o evangelho para vocês. Como foi que essas igrejas pagaram salário ao apóstolo Paulo? Porque essas igrejas tinham que ter um caixa, né? Elas tinham que se manter e também, como entraram em acordo com o apóstolo Paulo, tiveram que manter o apóstolo Paulo. Eu pergunto aos irmãos, como foi que essas igrejas se mantinham dessa forma? Ou eles tinham compromisso com Deus nos seus dízimos e suas ofertas? Veja que nesse tempo aqui o apóstolo Paulo já não estava trabalhando mais, ó. Porque se ele teve que despojar igrejas, é porque ele não trabalhava mais. Quando ele iniciou o ministério dele, sim, ele trabalhava, mas a obra exigiu demais dele, porque muitas igrejas foram abertas, o cristianismo estava crescendo, ele era praticamente a maior referência do cristianismo na sua época, e ele tinha que se entregar totalmente, não tinha como ele fazer a obra e trabalhar ao mesmo tempo. Não é que ele não queria trabalhar,
Até porque a obra é o trabalho do pastor. Inclusive, vou mostrar isso aqui para os irmãos. Ó. Olha o que Paulo disse aqui no 1 Coríntios capítulo 9. Ó. Paulo faz a reivindicação dele aqui, ele diz assim, ó, não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? O que é que está escrito aqui? A pregação do evangelho é o quê? É trabalho. Se a pregação do evangelho não fosse trabalho, o apóstolo Paulo teria dito isso aqui? Você senta diante de alguém que vai te ajudar psicologicamente e aí você considera que aquela pessoa é um trabalhador que vai trazer o benefício. Então por que quando as pessoas sentam diante de alguém que cuida das coisas espirituais, não o considera como um trabalhador também? É claro que ele não é um trabalhador secular, mas ele é um trabalhador do reino de Deus. É alguém que cuida das questões espirituais. Existem pessoas aí que estão endemoniadas nos vícios, que os problemas são espirituais, que o médico não resolve, né? Que o psicólogo não resolve. Não que ele não seja essencial na área dele, ele é. Mas coisas espirituais só se resolvem espiritualmente. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Paulo está reivindicando os coríntios aqui, ó. Paulo está dizendo assim, vocês não evoluíram através da minha pregação foi um trabalho. Porque eles não queriam que o apóstolo Paulo parasse de trabalhar. Inclusive nessa palavra aqui ele fala, vamos continuar lendo. Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros. Vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Qual era a defesa de Paulo? A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Qual foi a defesa que Paulo fez aqui? Não temos nós o direito de comer e beber? Porque Paulo está falando aqui que a igreja que já estava estabelecida em Jerusalém, ela vivia da obra. Por isso que Paulo diz aqui, ó, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Porque até aquele prezado momento ali, Pedro já tinha deixado de trabalhar, né? João, todos os apóstolos de Jesus, eles já tinham deixado de ser pescadores. Eles já viviam da obra. Já viviam. A igreja já estava estabelecida em Jerusalém. A sede da igreja primitiva era em Jerusalém. As outras igrejas à volta, que eram abertas, elas prestavam contas na sede de Jerusalém. E Pedro era o líder da sede da igreja de Jerusalém. É como se Paulo estivesse dizendo assim, Coríntios, vocês não entenderam ainda que existe uma igreja sede lá em Jerusalém, aonde Pedro e os demais apóstolos, inclusive os irmãos do Senhor, que tinham se envolvido na obra aqui, ó. Por que é que Paulo faz essa separação aqui? Por que é que você acha? Porque Pedro não era apóstolo? Porque ele está destacando Pedro como líder da igreja. Pelo fato de Jesus ter dito a Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele diz, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Aí Paulo começa a justificar aqui que os coríntios deveriam de fato mantê-lo. Paulo justifica aqui dizendo, ó, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Paulo está justificando aqui, dizendo, eu sou digno de receber salário de vocês, sim. Porventura falo isto como homem ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito. Aí Paulo disse, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Agora olha o que é que Paulo diz aqui, gente. Ó, acaso é com bois que Deus se preocupa? Certo que é por nós. Que está escrito? Pois o que lavra, cumpre fazê-lo, com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Aí ele diz, se nós vos semeamos as coisas espirituais,
será muito recolhermos de vós bens materiais? Ele está indagando aqui. O que eu acabei de falar para você, um crente amadurecido, ele entende que as coisas espirituais, elas caminham juntas com as materiais, pelo simples fato das coisas materiais estarem inseridas nas espirituais e vice-versa. Assim como, por exemplo, eu e você precisamos da palavra de Deus como alimento espiritual para a nossa alma, para nos fortalecer, para nos orientar, nos guiar e nos fazer caminhar no caminho que devemos seguir, também precisamos do alimento físico, porque estamos num corpo. Mas a igreja dos Coríntios não entendiam isso. Vou colocar novamente aqui para ver. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. E ele está usando esse texto como se fosse um texto universal, como se o apóstolo Paulo tivesse ali concordando com os coríntios e dizendo que a ação, o pensamento dos coríntios estava correto. É isso que a gente viu? Não. Eu acabei de mostrar para você que o apóstolo Paulo está indignado ali. O apóstolo Paulo não está concordando com a visão dos coríntios. O apóstolo Paulo está revelando a eles que não havia pedido ofertas, não havia falado da questão material, pelo fato deles não serem maduros o suficiente. Da mesma forma que Paulo fez críticas aos coríntios, eu faço crítica aqui também às pessoas que não estão alinhadas ao evangelho. A questão é puramente teológica, ela não é pessoal, até porque a obra não é minha, eu faço parte dela pela misericórdia de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor, igreja, e até a próxima oportunidade, se o nosso Deus assim nos permitir.